muito bom. Tem sido um tempo de transformação, tem sido um tempo de aprendizado, tem sido um tempo de maturidade, tem sido um tempo de crescimento. Talvez muitos de nós não consigam enxergar, ou não consigamos enxergar, as áreas nas quais temos sido acrescentados, nas quais nós temos sido tocados. Talvez muitas vezes você passe de um dia para o outro se sentindo exatamente igual ao dia anterior. Mas eu quero te dizer uma coisa, que se um dia você realmente, com o teu coração aplicado, você colocou a tua vida nas mãos do Senhor, pode demorar o tempo que for, pode ser usado a estratégia que for, pode acontecer o que quer que aconteça, o Senhor vai tocar e transformar a tua história. Nós não servimos um Deus qualquer. Nós não somos como um povo qualquer. Nós não vivemos de uma maneira qualquer. Muito embora a nossa natureza nos conduza a isso, muito embora a nossa natureza clame dentro de nós a isso. Porque quando nós olhamos a história do povo de Deus, quando eles saem da escravidão do Egito, e eles começam a caminhar rumo à terra prometida, eles sentem falta daquilo que eles viviam enquanto escravos. E eles reclamam, eles murmuram, eles falam: nós sentimos falta dos pepinos, das cebolas. Nós sentimos falta daquilo que era o nosso alimento, daquilo que era o nosso modo de viver. Porque, irmãos, se você pega uma criança como o meu netinho aqui e coloca ele para viver num determinado ambiente, ele vai se tornar aquele ambiente. Ele vai se tornar exatamente o que aquele ambiente gera nele. Ele se torna fruto do meio. Se pegar ele com a idade que ele tem agora e levar ele para a Indonésia, e ele começar a ouvir aquela língua e olhar aqueles hábitos ao redor dele, ele vai se tornar igualzinho a um deles. E a palavra de Deus, ela é tão clara, ela é tão absoluta, ela é tão maravilhosa, que eu vou dizer para vocês, nós somos absolutamente tolos por não obedecermos a palavra de Deus. Você está gravando? Está conseguindo gravar? Não preciso gravar aqui então. Me pediram para gravar essa palavra. Eu vou dizer para vocês, sabe, meus irmãos, que Yeshua, ele traz sobre nós a graça da salvação. Por quê? Porque o povo judeu, ele desde sempre, ele tem o conhecimento da palavra. A Torá, antes de ser escrita por Moshe Rabbeinu, ela passava de boca em boca, de pai para seus filhos e para seus netos. Quando nós olhamos para Noé, que está tanto tempo antes de Moshe, Noé já tinha noção de quem era Deus, Noé já era obediente a Deus, Noé já sacrificava a Deus, já ensinava seus filhos a se relacionarem com Deus. Abraão muito antes de Moisés, Abraão encontra com Melquisedeque e dá o dízimo a Melquisedeque, reconhece a autoridade de Melquisedeque e é abençoado por Melquisedeque. E Melquisedeque ainda naquela época já era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, antes da Torá ter sido compilada, antes da Bíblia ter sido escrita, a palavra de Deus já se estendia sobre aqueles que eram o seu povo.
E os judeus são esse povo escolhido. Os judeus são esse povo sinalizado literalmente pelo nosso Deus. E do meio desse povo nasce um, cuja história nos alcança, fazendo com que nós, os não-judeus, nos tornássemos co-herdeiros das promessas que estão sobre a vida dos judeus. É dessa forma que nós somos salvos pela graça de Yeshua. Mas Yeshua, ele em momento algum, ele abroga o cumprimento das leis. Primeiro, ele é citado como alguém que nos lega um exemplo. O exemplo é para ser seguido. Todas as leis que eram concernentes a um homem obedecer, Yeshua obedeceu. Todas elas. Até estava conversando com a pastora ontem, e ela disse, houve algumas leis que Yeshua não cumpriu. Como, por exemplo, se afastar do arraial durante 7 dias, num período menstrual. Como homem, ele não menstruou, então é lógico que essa lei ele não cumpriu. Como circuncidar o seu filho, ele não foi pai, então ele não teve um filho para circuncidar, então essa lei ele não cumpriu. Mas tudo aquele que era concernente a ele, ele cumpriu. E aí, Simão Pedro, ele nos fala que Yeshua, ele nos legou um exemplo, ele nos deixou um exemplo. Shaul Rachalia, apóstolo São Paulo, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Yeshua. Irmão, só não entende quem não quer que a graça inclui nós seguirmos as orientações daquilo que está na palavra de Deus. Lá em Jeremias capítulo 31, Deus fala assim: eu farei uma nova aliança com o meu povo, não como a que fiz com os seus pais, que a quebraram, embora eu fosse o marido divino deles. Mas eu colocarei a minha Torá nos seus corações, no mais íntimo do seu ser. E aí quando Yeshua, naquele Kiddush Mashiach, naquela santa ceia, ele fala para os seus discípulos assim: esta é a nova aliança no meu sangue. Ele está se referindo àquela nova aliança a quem Deus já havia prometido. Para quem? Para os judeus. Só tinha judeus ali naquela mesa junto com ele. E dos judeus vem a nossa salvação. Lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 12, Deus fala assim com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, ou todas as nações da terra. Então tudo isso se cumpre na pessoa de Yeshua, mas está atrelado à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao cumprimento daquilo que Deus determina que nós façamos. Sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Porque não adianta você ter uma orientação, se você não segue, você se dá mal. É simples assim. Aquele que te dá orientação, ele não te força a obedecer, mas ele te dá orientação. Cabe a você cumprir. E só cumpre quem confia. Se você não confia, você não cumpre. A palavra emuná é a palavra que na nossa língua é traduzida por outras 2 palavras, ou fé ou obediência. Não existe a palavra obediência no hebraico, não existe a palavra fé no hebraico. Existe uma única palavra, emuná, que é traduzida por fé ou por obediência, porque a pessoa só obedece se ela crê. E se ela crê, ela obedece. As 2 palavras estão ligadas intimamente. Eu recebi hoje uma mensagem de um jovem judeu que tem se tornado meu amigo, que tem frequentado a minha casa, que tem estado comigo, que tem sido meu colega de faculdade na yeshiva, e alguém que tem significado muito para mim. E ele me mandou uma mensagem e eu estava orando, eu não sabia, até hoje de manhã eu não sabia o que eu ia pregar. Quando eu recebi essa mensagem, eu mandei para ele assim, falei: você sem querer, você está tocando teu telefone aqui.
sem querer você me deu a mensagem de hoje. E ele falou: pastor, então grava ela para mim aí que eu quero ouvir. Então você vai ouvir, Yaakov. E eu quero que você abra a tua Bíblia nessa noite. E tudo que eu falei até agora é introdução, tem tudo a ver com o que nós vamos aprender da parte do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Bamidbar, capítulo 15, verso 30. Números 15, 30. Eu achei que pelo menos o nome dos livros do Pentateuco vocês já tinham decorado. O nome dos livros que compõem a Torá, eu achei que vocês já tinham decorado. Bamidbar, Números, capítulo 15, versos 30 e 31. Amém? Você conseguiu achar aí? Verso 30 e 31, vou ler. Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do seu povo. Verso 31. Por ter desprezado a palavra de Yahweh e violado os seus mandamentos, essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. Palavra pesada? Posso ouvir um amém? Eu vou ler novamente e eu quero que você preste muita atenção. Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, o que isso quer dizer? Sabe que está pecando, sabe que está fazendo cacá, sabe que está errando, sabe que está errado. Tanto é que quando faz escondido. Porque se fosse coisa boa, podia fazer na frente de quem quer que fosse. Qualquer pessoa poderia saber. Sexo dentro do casamento, todo mundo sabe que um casal faz, ou pelo menos deveria fazer. Sexo fora do casamento, as pessoas fazem escondido, porque não é lícito. Você entende o que isso quer dizer? Pecado deliberado, você sabe que está errado. Minhas cachorras lá em casa, quando elas fazem alguma bobagem, quando elas cavocam, fazem buraco no jardim e vêm carimbar com as patas calçadas, e a gente chega, que a gente olha, elas abaixam a cabeça e saem, elas sabem que elas fizeram bobagem. O cachorro sabe que fez bobagem, ele sabe que fez errado, ele fica com uma cara de coitado. Sabe aquele ditado, cara de cachorro que fez xixi no tapete? É exatamente isso que quer dizer. Agora vem um detalhe aqui, ó. Quer seja nativo, está falando com quem? Está falando com os judeus. Quer seja nativo, quer dizer, quer seja judeu, quer estrangeiro. Nós somos judeus. Eu estou fazendo yeshiva, eu estou estudando, eu estou procurando conhecer, eu estou talvez em processo de conversão, mas eu ainda não sou judeu. Eu ainda não fiz minha Brit Milá, minha circuncisão, eu ainda não assumi um nome judeu, eu ainda não assumi a minha judaicidade, a minha identidade judaica, muito embora eu já saiba, já tenha conhecimento que eu sou de descendência judaica. E talvez, não estou afirmando, mas talvez em algum momento eu precise dar espaço. Mas ainda que eu não dê esse passo, eu estou incluindo aqui, porque está escrito, quer seja nativo, quer estrangeiro. Quer dizer, serve para eles e serve para mim também. Serve para cada um de nós. Comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do seu povo.
por ter desprezado a palavra de Yahweh e violado seus mandamentos. Quer dizer, quem despreza a palavra de Deus, quem desobedece a palavra de Deus, quem desobedece a orientação, qual que é o castigo? É ser cortado. Se eu dou uma orientação para o meu filho não obedece, o que eu vou fazer? Eu deixo de amar? Não, não deixo de amar, mas não vou ficar mais perdendo meu tempo com relação a isso. Já tive situação com Natan, que eu falei, meu filho, é a última vez, foi ou não foi? É a última vez que eu falo com você sobre isso. Eu não vou mais falar com você sobre este assunto. Se acontecer de novo, a minha atitude vai ser essa. Está avisado. E ele sabe que eu cumpro. É assim. É assim que um pai faz. Uma das funções de um pai é fazer com que o filho acredite que quando ele fala, ele cumpre. É por isso que Deus é confiável. É por isso que quando Deus fala que Ele vai te abençoar, Jorge, Ele te abençoa. É por isso que quando Deus fala que você não deve fazer tal coisa, você não deve fazer tal coisa, porque o castigo vem. Pastor Wesley estava comentando comigo que ele viu um vídeo no Facebook que mexeu muito com ele. E ele estava tentando baixar o vídeo para mandar para mim. E nesse vídeo havia um rabino ensinando, eu não sei quem é o rabino, eu não assisti o vídeo, nem ele sabia me dizer o nome, mas havia um rabino ensinando, falando sobre Hashem. Hashem, lembrando, Hashem quer dizer o nome, é uma das formas, sabe, Jorge, com a qual os judeus se referem a Deus, porque eles não gostam de pronunciar o nome de Deus. Então eles usam 72 nomes, 72 termos que representam os atributos de Deus. Hashem é o nome mais comum, é o mais comum de você encontrar. Quer dizer, o nome, Hashem quer dizer o nome. E ele estava falando sobre Hashem e alguém se levanta na plateia e alguém fala assim, Rabbi. Rabbi quer dizer mestre. Rabi quer dizer meu mestre. Rabeno ou rabino quer dizer nosso mestre. Agora, quando se refere a pessoa como mestre, mestre de alguém, não necessariamente meu, não necessariamente nosso, é Rabbi. E o rapaz fala, Rabbi, aonde estava Hashem no holocausto? E aí aquele Rabbi fala o seguinte, se eu te responder a contento, se eu te responder de uma forma que você aceite, que você concorde com a resposta, você se converte, você vem até aqui, confessa que Hashem é Adonai, que Ele é o Senhor, você o aceita. E o rapaz ficou meio assim, ele falou, eu quero te responder, mas eu quero fazer um acordo com você. Se me pedir uma coisa, eu estou te pedindo outra. Se me fez uma pergunta, eu estou te fazendo outra. Eu te respondo, mas você vai se comprometer, que se você se convencer com a resposta, você se dobra diante do senhorio de Hashem. E aquele rapaz falou, eu aceito. E aí, aquele Rabbi começa a falar usando o texto de Devarim, capítulo 28, Deuteronômio, capítulo 28, onde nós encontramos as bênçãos e as maldições do monte de Gerizim. Onde começa assim, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedecerdes os mandamentos que hoje vos ordeno, bendito sereis entre todas as nações da terra, e estas bênçãos os seguirão e os alcançarão, e bendito sereis na cidade, bendito sereis no campo, bendito sereis ao entrares, bendito sereis ao saíres, bendito será o vosso, o fruto do vosso ventre, da vossa criação, da vossa plantação, o vosso cesto, vossa amassadeira, quer dizer, vossos utensílios. E aí vem uma gama
de bênçãos. Teus inimigos por um caminho seguirão contra ti, mas por 7 fugirão de ti, e vem. E aí vem um porém. Porém, se não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se não obedecerdes os mandamentos que hoje vos ordeno, aí essas maldições virão sobre vós. E aí ele começa a falar sobre as maldições. E sereis espalhados sobre a terra, e já não serão abençoados, serão malditos, serão perseguidos, serão... Aí vem toda uma gama de situações desagradáveis. E aí aquele rabbi fala para aquele moço: você está conseguindo identificar o que os judeus fizeram e o que os alcançou na época do Holocausto? Você consegue identificar nessa passagem de Devarim 28? Você consegue entender que aquilo que sobreveio aos judeus foi fruto da sua desobediência a Hashem, seu Deus? E o rapaz falou: sim, eu consigo entender. E aquele rapaz vem à frente, e aquele rapaz se dobra ao senhorio de Hashem. Irmãos, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando você entende, as coisas fazem diferença. Porque infelizmente existe um monte de crente abarrotando as igrejas, contaminados pela ignorância. Crente, infelizmente, hoje em dia, é ridicularizado pelos intelectuais, porque desde de Marx se fala que a religião é o ópio do povo, dizendo que a religião é algo que simplesmente é usada para entorpecer os sentidos. Então a pessoa que segue uma religião é uma pessoa ridícula, é uma pessoa idiotizada, é uma pessoa incapaz de raciocinar. Mas é justamente o contrário. Nós temos visto aí e ouvido nas redes sociais, nos jornais, nas televisões, o que tem acontecido com esse coronavírus. E aí eu tenho recebido inúmeros vídeos daquele povo se alimentando, irmãos. Comendo rato, comendo morcego, comendo cobra, comendo escorpião, comendo tudo quanto é tipo de coisa que na Bíblia diz para não comer. E aí a gente fala assim: os judeus, coitados, né? Eles são tão restritos, né? São tão restritos na alimentação deles, né? Coitados, né? Não pode nem comer um camarãozinho, né, pastora Sandra? Não pode comer um bacon, um presuntinho, uma feijoada, um estrogonofe. Quanta coisa boa que nós gostamos. Eles não podem comer. Mas, irmãos, as leis alimentares que alcançam os judeus são leis de vida e não de morte. São leis para que eles vivam melhor. Porque se guardassem a alimentação, se alimentassem com coisas que são adequadas de se alimentar, aquilo que está acontecendo a partir da China e vindo para o mundo todo não estaria acontecendo. A desobediência às leis de Deus é a grande fonte de todos os males que sobrevêm à humanidade e à sociedade. Essa é a verdade, irmãos. E aí eu quero voltar aqui para a nossa palavra. A palavra aqui, traduzida por exterminada, ou talvez aí na tua Bíblia esteja extirpada, que aquela pessoa deve ser extirpada do meio do povo. Por quê? Porque ela desprezou a palavra de Yahweh e violou os seus mandamentos. Essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto ela será responsável pela sua própria condenação. É Deus que está te condenando? Você vai culpar Deus pelo teu infortúnio? Eu recebi de presente um livro escrito surpreendentemente bem pelo marido da Janina, pelo Brunão, que não está aqui porque está trabalhando.
um livro chamado O Ancião e o Profeta. E eu estou cobrando o Bruno já da segunda edição desse livro, porque o livro é muito bom. Ele fala sobre Jó e o seu infortúnio, do ponto de vista de Jó. Ele não fala lá do que aconteceu no céu, da conversa lá do inimigo com Deus, tal, não fala. É o ponto de vista de Jó. Jó vivendo a vida dele, fazendo os negócios, indo para a feira, vender seus camelos, negociando, tratando com seus empregados, com seus filhos, não sei o quê. Daqui a pouco começa a acontecer as coisas na vida. Então, o livro é a tragédia pessoal de Jó a partir do ponto de vista dele próprio. E eu vou confessar para vocês, irmãos, o livro é muito bom. Sabe aquele livro que você, não é um livro grande, é um livro de 127 páginas, e que você senta para ler, você não consegue parar. E nós vamos incentivar o Bruno a lançar a segunda edição. Eu quero ver todos vocês lendo esse livro. Irmãos, o infortúnio, ele sobrevém em virtude da falta de observação às leis do Senhor. E a pessoa, ela é responsável pelo próprio infortúnio. A pessoa, ela não pode criticar ou culpar Deus. Aonde que estava Deus quando aconteceu aquilo com o seu povo? Ué, onde é que estava o povo quando Deus avisou que ia acontecer? É sempre assim, né? Nós olhamos e criticamos, mas a nossa parte nós não fazemos. E eu faço essa pergunta: onde que estava Deus quando essas coisas aconteceram? Onde que estava Deus que permitiu que isso sobreviesse a mim? Aí eu pergunto: aonde que estava você quando Deus estava dando para você alguma orientação que você não seguiu? Onde é que você estava? Agora você vai reclamar de não ter dado certo? Agora você vai reclamar do teu infortúnio? Presta atenção, né, Rafa? A palavra traduzida aqui como exterminada ou extirpada é karet. A palavra do hebraico, o original no hebraico é karet, que quer dizer ser cortado. É ser cortado. É ser cortado do povo. Nós já entendemos e temos ensinado aqui que a nossa fé está intrinsecamente ligada à cultura judaica. Falei disso ainda agora no começo da pregação. Que não há como compreender plenamente as Escrituras se nós não conhecermos o ponto de vista daquele povo e, consequentemente, entendermos do que é que eles estão falando quando eles falam de alguma coisa, quando eles usam alguma palavra. Para nós, crentes da nova aliança, eu boto isso entre aspas, a fé em Cristo nos salva. Mas quando nós olhamos no original a palavra emuná e entendemos que emuná não só quer dizer fé, mas quer dizer também obediência, nós podemos entender que a obediência a Cristo nos salva. Porque fé, eu acredito em Jesus, então eu sou salvo. Eu acredito que Ele é Filho de Deus, então eu sou salvo. E é suficiente? Nós vivemos numa absoluta superficialidade, numa zona de conforto, e eu vou usar essa palavra deliberadamente, uma zona de conforto desgraçada, achando que estamos sob a graça. Quando nós não obedecemos, não tem fé que resolva. Porque Deus não é bobo. Não adianta você querer mostrar os teus motivos, não adianta você querer mostrar o quanto você é vítima das circunstâncias. Deus não é bobo. Ele sonda lá atrás, desde que você começou a fazer, Ele sonda lá, e daí Ele vai dizer para você assim: está reclamando do quê? A hora que a bomba estoura. Você pegou a bomba, você tirou a bomba do pacote, você abriu o fósforo, você riscou o fósforo, encostou a chama no pavio e está reclamando do quê? Estourou uma bomba na minha mão, com os dedos tudo pendurados. Hoje em dia, irmãos,
existe um movimento crescente, acho que os irmãos já observaram isso, o pastor Hamilton comentou isso comigo, e eu tenho visto líderes, rabinos, pessoas seríssimas, preocupadas com isso. É um movimento voltando a igreja para o judaísmo. Amém? Isso é a nossa visão, isso é restauração. Baruch Hashem, glória a Deus. Só que a questão é a seguinte. Outro dia, pena que ela não está aqui, mas eu vou citá-la respeitosamente. Espero até que de repente ela ouça essa pregação. A Marise, nossa irmã Marise, mãe da Daiane, sogra do Vitor. Ela me perguntou assim, num fim de culto aqui, ela falou: pastor, o senhor conhece pastor fulano de tal, que tem um canal no YouTube? Falei: não, já ouvi falar, mas não conheço, nunca vi nada dele. Falei: então vou mandar um link para o senhor ouvir, para o senhor assistir, para o senhor ver o que o senhor acha, o senhor me dizer o que o senhor acha. Porque ele fala que nem o senhor, ele fala muito do judaísmo, ele usa muitas palavras em hebraico e tal, eu achei muito legal. Falei: tá bom, me manda. Ela mandou. Eu não aguentei assistir 5 minutos da falastrice do cara. Mas esse cara, em 5 minutos, ele conseguiu falar tanta bobagem, tanta idiotice, tanta estupidez, que eu falei: meu Deus, eu desliguei e mandei um áudio imediatamente para ela. Falando, e aí, dos 5 minutos que eu ouvi do cara falando, eu mandei um áudio de 11 minutos para ela. Falando de tudo que eu tinha observado naquilo. E de tudo que eu pensava a respeito do que aquele cara tinha falado. E aí eu falei o seguinte para ela. Falei: Marisa, eu tenho sido um homem politicamente correto. Eu tenho procurado fazer as coisas, falar as coisas de forma que eu não ofenda as pessoas. Mas eu não vou mais ser assim. Não dá mais tempo de ser assim. E eu vou falar para você com todo o amor, com todo o respeito. Eu não quero que você se ofenda. Mas isso que eu falei para elas, eu também já falei para o Vinícius, e eu vou falar para a igreja toda. Eu não quero que você se ofenda com o que eu vou falar. Mas o que eu vou falar, eu vou estar parafraseando, eu vou estar imitando o Rabino Ishai, que já esteve aqui pregando algumas vezes. É alguém que, apesar de eu não concordar com tudo que ele fala, eu respeito muito o que ele fala. E ele falou uma coisa assim para alguém que estava questionando ele. Ele falou: você está aprendendo com quem? Está aprendendo comigo? Então o que você está fuçando na internet? Porque internet, 70% das coisas que você olha na internet é bobagem. Então essas pessoas estão se voltando para esse movimento, falando de judaísmo, sem ter conhecimento, irmãos. Eles estudam alguma coisa, eles leem alguma coisa e eles dão a opinião deles. Mas quantos estão realmente buscando na fonte aquilo que vão falar? Eu estou fazendo yeshiva com um rabino muito respeitado em Israel. Eu assisto a aula, eu paro tudo que estou fazendo, assisto a aula dele, passo 2 horas na semana assistindo a aula e depois estudo em cima do material que ele me manda. São 2 anos de curso, depois mais 1 ano de mestrado. Se Hashem me der graça, eu vou fazer o curso todo e vou fazer o mestrado, porque eu tenho uma responsabilidade como rosh dessa Kehillah, como líder dessa igreja. Eu tenho essa responsabilidade. A pastora é a pastora, ela é a presidente da igreja. Mas vocês sabem que a responsabilidade de ensino sobre a igreja está na minha vida, está sobre a minha cabeça. E eu não tenho como me posicionar aqui como um moré, como um professor, se eu não estiver buscando em fonte fidedigna aquilo que eu vou repassar para vocês. Então eu pergunto para vocês: estão aprendendo com quem? É comigo? Eu me responsabilizo, porque eu sei de onde eu estou tirando aquilo que eu falo. Agora, tem um bando de boca mole por aí fazendo movimento e falando bobagem.
E as pessoas sérias, rabinos sérios, têm se incomodado com isso. Aí eu pergunto o seguinte para vocês: nós cremos nas coisas do Senhor, naquilo que está escrito na Bíblia, ao ponto de, quando entendemos o que aquilo quer dizer, nós somos capazes de obedecermos? Nós cremos nesse nível? Ou nós cremos assim até onde aquilo não nos retira, até onde aquilo não nos arrebata das nossas zonas de conforto? Eu acredito que isso está errado, mas é tão bom que eu não consigo parar de fazer. Tem um famoso rabino chamado Bahya ben Asher ibn Halawa. Esse rabino, ele é um dos comentaristas da Torá. Ele nasceu em 1255 e morreu em 1340. Ele é um rabino que está registrado na Torá como um dos comentaristas da Torá. A Torá, o que é? Eu já falei aqui que antes o Talmud, perdão. O Talmud, o que é? Eu já falei aqui que a Torá é a palavra de Deus escrita. Mas que antes dela ser escrita por Moshe Rabbeinu, ela foi passada verbalmente. Existe a Torá escrita e tem a Torá verbal. Quando algo é escrito, isso se chama Haftarah. Quando algo é comentado verbalmente, isso se chama Gemará. O Talmud é uma Haftarah com Gemará. Ele é um documento escrito por rabinos, fazendo uma Gemará da Torá, fazendo o comentário da Torá. Então eu leio alguma coisa na Torá e falo, poxa, mas o que é isso aqui? O que isso aqui realmente quer dizer? O que transgredir o sábado quer dizer? Aí no Talmud eu vou encontrar os comentários dos rabinos falando sobre o que é transgredir o sábado. E aí um rabino vai falar assim, não, transgredir o sábado é você andar no sábado mais do que 3 quilômetros. Aí um outro rabino vai falar assim, não, 3 quilômetros se você estiver usando mochila. Porque se você não estiver carregando nada, você pode andar 5. E, irmão, só sobre o Shabat você encontra mais de 3.000 tratados diferentes. E o judeu, ele tem uma coisa muito curiosa. Eles têm o hábito de dizer assim que para ser judeu você tem que ter pelo menos 3 opiniões diferentes a respeito do mesmo assunto. Porque o judeu, ele estuda o que os sábios falam, e ele vai analisar o que os sábios falam, e dentro do que os sábios falam, ele vai falar, cara, isso aqui, ó, tem a ver com o que eu penso. Eu vou seguir essa linha aqui. E assim funciona. São linhas variadas, muito abrangentes dentro do judaísmo, que nem sempre convergem no mesmo sentido, mas elas não se contrapõem de uma forma ao ponto de fazer com que a Torá seja desmerecida ou seja desrespeitada. São interpretações diferentes e eles se respeitam nas suas diferenças de opinião. Mas uma coisa que é curiosíssima é que os rabinos contemporâneos dificilmente eles falam o que eles pensam sobre aquilo. Quando se pergunta para um rabino de hoje em dia, tá, mas o que você pensa sobre isso? Ele vai falar, bom, o rabino tal, no ano tal, escreveu no Talmud tal coisa. Porque eles não gostam de causar divergência, de causar mais dissensões de opiniões, divergência de opiniões, e nem querem se mostrar como quem se acha digno de fazer um comentário e registrar. Então eles respeitam, e os rabinos mais respeitados são os mais antigos. Por que eles respeitam os mais antigos? Porque são os que estão mais próximos da fonte
da ocorrência. São aqueles que estão mais perto do que aconteceu. Então eles têm uma credibilidade maior. Por quê? Porque alguns deles vivenciaram aquela situação. Alguns deles foram testemunhas oculares. Então quando eles explicam aquilo, eles estão falando de algo que eles ouviram a discussão antes de ser escrito. E por isso eles têm mais credibilidade. É muito curioso isso. E aí, de acordo com esse rabino Barria Ben Asher, existem 3 formas de karet. Uma que afeta apenas o corpo, outra que afeta a alma e outra que afeta o corpo e a alma. Curioso isso, né? E eu gostaria de acrescentar aqui uma informação para os irmãos, que é o seguinte. E eu fiquei bem loucão quando eu descobri isso aqui. Porque eu tinha um entendimento muito legal. Eu compartilhei isso com os meus irmãos judeus, e eles falaram, não, pastor, é isso aí mesmo. Só que é mais complexo do que isso, porque eu sempre entendi o seguinte: o corpo é o corpo, né? Não tem muito o que explicar, mas imagina assim que o corpo é o celular. O ruach, o espírito, ele é a bateria, que é o que dá energia para o corpo, né? E aí tem o chip, que é o que tem a informação pessoal, que é a alma. Então isso é legal, é um bom pensamento, é uma boa ilustração, é funcional, é fácil de entender e não está errada. Porém, qual foi a descoberta que eu digo que me deixou bem loucão? Que para a alma existem 2 palavras diferentes. Existe, né, o ruach, que é o espírito, como eu já falei. Existe o nefesh, que é a alma. Também usam o termo completo nefesh haim, que quer dizer alma vivente, que é diferente do espírito, é alma vivente. O passarinho tem, o cachorrinho tem. Por quê? Porque eles têm sentimento, eles têm sensações, eles têm, não é só instinto. Eles se entristecem, eles se alegram. Então isso é sentimento, não é só instinto. Por quê? Porque eles têm nefesh haim. Eles são alma vivente. E aí que eu pirei na batatinha, porque existe uma outra palavra que é neshama, que é a alma do homem, a alma no seu sentido mais complexo. Cara, não é só espírito e alma então. Tem espírito, alma vivente e tem a alma. Percebe? Mas se começa a estudar com os caras, se você não enlouquece, alguma coisa boa sobra. A primeira categoria de karet que eu falei aqui, ela afeta o corpo, mas ela não afeta a neshma, ela não afeta a alma. Olha o que esse rabino fala. Se aplica, essa categoria de karet, ela se aplica principalmente às pessoas que outrora foram tzadikim. Tzadikim é plural de tzadik, entendeu? Tzadik quer dizer justo. Então tzadikim quer dizer justos. A pessoa outrora, ela foi tzadik, ela foi justa. O que é justo na linguagem dos judeus? A pessoa que observa a Torá, a pessoa que é obediente a Deus. Porém, essa pessoa cometeu uma das transgressões, cuja pena é karet, de modo que essa pessoa será extirpada desse mundo apenas na forma física. Porém, a sua alma irá continuar existindo e receberá recompensa no Olam Rabá. O que é o Olam Rabá? O Olam Rabá quer dizer, literalmente, mundo vindouro ou mundo espiritual. Quer entender? Com um exemplo a coisa fica mais fácil, né? Vocês lembram de um moço chamado Uzá? O
que ele estava acompanhando a arca estava em cima de um carro de boi, e aí o carro de boi pendeu, e Uzá levou a mão para não deixar a arca cair, e Uzá foi fulminado por Deus. Deus matou Uzá naquele momento. E eu já preguei aqui sobre isso, e eu falei, eu tenho para mim que Uzá morreu ali, quando ele acordou ele estava no paraíso. Por quê? Porque aquele pecado, aquela transgressão de não ser um sacerdote e tocar a arca, era digno de caret, era digno de morte, de ser cortado. Mas é aquela primeira categoria. Ele foi cortado no mundo físico, mas ele tinha o seu, ele estava lá temente a Deus, ele estava lá cumprindo um propósito que o rei tinha mandado, ele estava lá sendo zeloso pela arca. Então o Neshama dele, a alma dele, foi para o Olam Rabá. Percebe? A segunda categoria, alguma dúvida com relação a isso? Não, né? Fácil de entender. A segunda categoria de Karet é aquela que afeta apenas a alma. Ela se aplica a uma pessoa, e aí eu quero que você preste muita atenção nisso. Ela se aplica a uma pessoa que possui muitas transgressões, nas quais se incluam pecados cuja pena seja Karet. Por exemplo, incesto. Isso está na Bíblia. Incesto, um irmão que se relaciona sexualmente com uma irmã, um pai que se relaciona sexualmente com uma filha ou com um filho. Isso é um pecado que a sua pena é um karet. E sabe o que é? Talvez aqui as pessoas estejam me olhando e falando, não, pastor, aqui não tem ninguém incestuoso. Você quer ver eu já expandir um pouquinho esse conceito? A pessoa adúltera. O adúltero se inclui aqui. Pessoa que é casada e faz sexo fora do casamento. Ela é digna de karet. Só que olha só, esse karet, como a alma dessa pessoa já está muito danificada, essa forma de karet é apenas espiritual e não necessariamente física. Essa pessoa ela poderá viver por longos anos, mas quando ela morrer, a sua alma sairá do corpo e será cortada do Olam Haneshmot, ou também conhecido como Olam Rabá. Por que é que eu falei um termo diferente aqui? Olam Haneshmot. Neshmot é o plural de almas. Então, o mundo das almas. Como assim, pastor? Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês. Irmãos, existem 7 céus. 7 céus. Como assim, pastor? 7 céus. A Bíblia fala que existem 7 céus. Isso quer dizer, são 7 níveis dimensionais diferentes, onde nós encontramos coisas diferentes. Vou ensinar para vocês hoje aqui, eu quero que você preste atenção, se quiser anotar, pode anotar. O primeiro céu, chamado Arafel ou Vilom, é onde nós vivemos, é a nossa atmosfera. Então esse céu que você olha, que você respira, onde os passarinhos voam, onde os aviões voam, esse céu é o Arafel, ou Vilom, que é o primeiro céu. O segundo céu, Raquiá. Raquiá quer dizer o espaço sideral. Eu quero que você observe que esses 2 céus aos quais eu estou falando, eles se referem a uma dimensão física, né? Porque embora nós não consigamos nem respirar no espaço sideral, mas nós olhamos, nós enxergamos as estrelas. De repente o cometa passa, a gente enxerga o céu, a lua, o sol, né, a lua. Então esse segundo céu, chamado Raquiá, ainda está dentro da nossa dimensão material. Aí vem um terceiro céu chamado
Dos alunos da escola de líder aí, alguém lembra o nome? Não? Shehakim. Shehakim. O Shehakim já não é uma dimensão física. O Shehakim já é onde está o Olam Haneshmot, mundo das almas. É onde se encontram dois ambientes. O Gehinom e o Gan Eden. Pastor, você está enlouquecido. Não estou enlouquecido. Abra Lucas, ou não vai fazer isso agora, mas anote para você ver em casa. Olhe Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, quando Jesus vai explicar o que acontece com aquele moço pobre lá, leproso, chamado Lázaro, que morava na porta de um cara rico, que desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa daquele, e com o que acontece com o rico quando ambos morrem. Eles são levados para o mesmo ambiente, porque o rico olha e enxerga Lázaro. Mas Lázaro está num lugar de paz, enquanto o rico está num lugar de tormento. Gehinom, Gan Eden. Esses dois ambientes estão na dimensão celeste chamada Shehakim. Aí nós temos um quarto céu, uma quarta camada dimensional, chamada Zevul, ou também Zebul, dependendo da pronúncia, porque o V e o B, como no espanhol, no hebraico, você encontra o V pronunciado como B e o B pronunciado como V. Então, alguns vão falar Zevul, outros vão falar Zebul. Mas é o quarto céu onde está o templo. Vocês lembram quando Moshe Rabbeinu é elevado, lá em Êxodo, ele é elevado aos céus, ele tem uma visão do templo, e aí aquilo fica gravado na memória dele, e quando ele desce e faz o projeto do tabernáculo, porque ele viu o templo, que está no Zevul, que é o quarto céu. Aí nós temos o quinto céu, que é o Maon. O Maon é onde estão os seres celestes. Como assim, pastor? Dá uma olhada em Efésios capítulo 6, verso 12. Diz assim: nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade, que atuam nas regiões celestiais. Quando a gente ora, fala, Satanás, volte para o inferno. O Satanás vai falar assim, eu nunca estive lá, não foi inaugurado ainda. Nós vivemos no Maon. Nós vivemos nessa dimensão celeste. É onde mora o arcanjo Samael, nome original de Satanás, de Hassatan e seus demônios. Aí nós temos um sexto céu chamado Macom, ou Mahom, que é onde estão os anjos de Deus. É onde estão os querubim. É onde estão aqueles que recebem a ordem direta de Hashem a nosso respeito e atuam. Que não tem, ao contrário do que muitos pensam, não existe anjo da guarda. Vou acender uma vela para o anjo da guarda. Não tem anjo da guarda, irmãos. Esquece isso. Isso é coisa romana na tua cabeça. Isso não é da origem da nossa fé. Não existe anjo da guarda. O que existem são anjos do Senhor, e Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, para que eles... Então, está uma situação lá, você ora, Deus olha, fala, fulano, vai lá que o Rafael está precisando. E Deus manda aquele anjo para lá, porque não tem um anjo para cada um de nós. Essa coisa de anjo da guarda é bobeira, não existe. Mas Deus dá sim ordens aos seus anjos a nosso respeito. E esses anjos, eles estão no Mahom, ou Macom, que é esse sexto céu. E aí nós encontramos o sétimo céu, Aravot, onde está o trono de Hashem. Aravot também conhecido como Shamayim HaShamayim, céu dos céus. Aravot, onde está o trono de Hashem. Pastor, você tem certeza disso? Tenho.
Porque Yeshua, quando estava na cruz, aquele moço que estava do lado dele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Yeshua olhou para ele e falou assim: a verdade, em verdade te digo, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. 3 dias depois, Jesus ressuscita, Yeshua ressuscita, encontra Maria, Maria vai tocar nele e fala: não me toque, ainda não subi ao Pai. Ué, peraí, pastor. Jesus deu um migué então, que ele falou que ainda ia estar com o cara 3 dias antes no paraíso, e agora ele fala que não subiu ao Pai. Aqui, entendendo através da ótica judaica, você consegue tirar essa cisma. Porque lá no dia da morte, Yeshua foi com aquele homem, talvez ele tenha conduzido pela mão aquele homem até o Gran Éden, lá no Sherakim, lá no 3º céu. Aquele céu onde Paulo fala, Shaul Hachalia fala: conheci um homem, não sei se no corpo ou fora dele, que esteve no 3º céu. Lembram disso? Ele está falando dele próprio. Então, quando Jesus fala para aquele ladrão: ainda hoje estará comigo no paraíso, ele está falando: ainda hoje você vai estar comigo lá no Gran Éden, lá no Sherakim, lá na 3ª dimensão celestial. E quando ele fala com Maria, ainda não subiu ao Pai, por quê? Porque ainda não fui ao Aravot. Eu ainda não fui ao 7º céu. Então são coisas que você começa a entender a partir do momento que você começa a estudar no judaísmo. Pastor, são quantas classes de anjo? 4? Anjo, arcanjo, serafim e querubim? Não, são 10. E começa com arcanjo não sendo classe. Arcanjo é posto. São 10 classes, cada classe tem seu arcanjo, que são os comandantes daquela classe. Pastor, mas como assim? Se você procurar isso no português ou no inglês, nenhuma tradução vai te mostrar. Por quê? Porque a hora que você chega naquela passagem, está escrito lá: e um anjo, e os anjos, e Deus deu ordem aos anjos. Aí quando você vai ler a mesma passagem no hebraico, tem o nome daquela classe. Você só encontra no hebraico. E aí você, no hebraico, você descobre que existem 10 classes de anjo, e não 4. E que mesmo dessas 4, o tal do arcanjo não é classe, é posto. Mas vamos lá. Voltando para a palavra. A terceira categoria de Karet. Terceira categoria de Karet, que afeta corpo e alma juntos. É aplicado às maiores ofensas que existem. Avodah Zará e Brahos Hashem. Quer dizer, amaldiçoar o nome de Hashem. Lançar palavra maldita, palavra ruim, desrespeitosa ao nome do Senhor. Esse tipo de pecado, o Karet alcança corpo e alma. Com relação a tal pessoa, está escrito na Torá: aquela alma será certamente extirpada. Falando lá de Bidmar, capítulo 15, verso 31, aquilo que nós lemos no começo. Esse tipo de pessoa vai ser extirpada. Por quê? Porque ela vai ser morta fisicamente e ela vai ser morta espiritualmente. Esse termo certamente se aplica à repetição da palavra. Quando você olha por que eu estou afirmando isso? Porque quando você olha no original, você encontra a palavra Karet, neste mesmo versículo, com 2 formas. Você encontra ela com Hikaret e como Tikaret. Que de acordo com o Talmud, Hikaret se refere a ser extirpado do Olam Hazim. Olam Hazim é o nosso mundo, o mundo que nós vivemos. E Tikaret se refere a ser extirpado do Olam Rabá, do mundo vindouro, do mundo espiritual. Essa é a forma de ser cortado de corpo e de alma. Meus irmãos, com isso eu quero trazer aqui, para encerrar, um alerta.
Com o conhecimento, aí eu me sinto que nem o tio do Homem-Aranha lá. Com o conhecimento vem muita responsabilidade. Viver de acordo com a Torá, meus irmãos, quando você passa a conhecer a Torá, é uma responsabilidade. Não basta a gente ser crente, a gente vir na igreja, a gente cumprimentar os irmãos, a gente se emocionar na hora do louvor. Hoje o louvor estava assim especial, né? Eu sentia assim, não sei se era eu que estava numa sintonia maior, se realmente a dimensão estava realmente abalada aqui, mas para mim assim foi um daqueles dias que o louvor mexeu comigo. Mas não é só de emoção, irmãos. Não basta eu me emocionar aqui, eu chorar, eu ter conhecimento, eu estudar a palavra e tal. Se eu não trouxer isso para a minha prática de vida, eu posso sofrer esse carete. Ah, mas eu já adulterei. Então já estou cortado. Se eu estou vivo, eu ainda tenho esperança. Porque a obediência, ela quebra o jugo da maldição. Existe uma palavra no hebraico chamada techuvá. Techuvá, ela é traduzida por arrependimento e retorno. Vocês lembram daquela passagem que diz, lembra o ponto onde você caiu, volta lá e se conserta. Então isso que é o grande barato da graça de Deus. Você está no pecado? Se arrependa. Abandona o pecado. Busca a face de Hashem. Fala, Senhor, eu entendi. O conhecimento da tua palavra trouxe iluminação para a minha mente. A tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Agora eu estou entendendo e o teu Espírito está me constrangendo, está mexendo comigo e eu quero mudar. Eu quero largar o pecado. Eu gosto, tem esse pecadinho aqui que é o pecadinho do meu coração. Mas, Senhor, eu te amo tanto que isso aqui não pode ser mais importante que o Senhor. Me ajuda. Me inquieta, me incomoda. E aí, meus irmãos, entra o Ruach HaKodesh. Entra o Espírito Santo. Aí entra aquela palavra que diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, nós temos um advogado diante do Pai. Então, enquanto você ainda está vivo, enquanto você ainda está ouvindo, enquanto você ainda está aqui, você ainda tem a oportunidade de fazer a tua techuvá, de se arrepender e falar, Senhor, eu não quero mais pecar. Eu entendi, eu não quero mais pecar. Eu decido em ti, eu decido por ti. Eu escolho o Senhor. E isso implica em engolir muita coisa. Isso implica em se abster de muita coisa. Isso implica em se segurar em muita coisa. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Vamos lá para Deuteronômio, Devarim 28. Se você ouvir, se você obedecer, você vai ser abençoado. Sermos crentes não significa apenas crer. Emuná é fé, mas também é obediência. E é por isso que Yaakov Tzadik, quem era Yaakov Tzadik? Tiago, irmão do Senhor. Ele era conhecido como Yaakov Tzadik na sua época. Tiago, irmão do Senhor. Ele nos diz na sua epístola, fé sem obras é morta. Se eu creio, mas eu não pratico, carete. Sou cortado. Feche teus olhos. Pai querido e santo, nesta hora, nesse momento, eu te peço por mim e pelos meus irmãos. Eu te peço perdão pelas minhas transgressões, pelos meus tantos pecados.
Eu te peço perdão, Senhor, porque mesmo recebendo tanto de Ti, eu erro tanto. E eu conto com a Tua graça, eu conto com o Teu amor, eu conto com o Teu Ruach HaKodesh, que ensina sobre todas as coisas, para me ensinar a ser santo, para me ensinar a ser separado, para me ensinar a cumprir em todas as áreas a Tua vontade na minha vida, como sacerdote no meu lar, como sacerdote na minha igreja, como sacerdote na vida dos meus filhos, que eu possa, Senhor, em Ti me regozijar e receber de Ti, Pai, tudo aquilo que eu preciso para ser o santo que o Senhor quer que eu seja, porque a Tua palavra diz: sede santos como eu sou santo. E que dessa mesma forma, Senhor, essa oração alcance cada um dos meus irmãos, porque eu oro por mim e oro por estes, cada um deles. Que o Senhor nos possa perdoar, que o Senhor nos possa fortalecer, que o Senhor nos possa transformar, e que jamais, Senhor, nós sejamos cortados do Teu reino, Pai. Nós te pedimos por temor e por amor, Bishem e Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o nosso Messias. Que assim seja. Amém. Amém? Dá uma salva de palmas para esse Deus.